Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. Para aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive com áudio. E é com muita alegria que eu volto a me reunir aqui com vocês da família do áudio a mais um estudo. E hoje o nosso foco é sobre as técnicas do uso dos efeitos via Send, o qual irei expor o assunto tanto na parte teórica como na prática, todos os seus efeitos no tocante mixagem. Falar como utilizar os efeitos via plugins. Todo o assunto, senhores, que eu vou expor aqui, eu peço que os senhores pensem por si só. Afinal, tire as suas próprias conclusões, já que o assunto é rodeado de polêmica, que muitos falam que, plugin, por exemplo, no guitarrista, o plugin é bom botar via tal, o outro fala, não, é melhor via plugin. Existe a polêmica, isso aí cada um que resolva por si mesmo, eu não posso decidir por ninguém. As técnicas a qual vou apresentar aqui não é a melhor ou a pior técnica utilizada por outros do ramo, mas eu adaptei-me a ela em muitos casos. Volto a dizer que ao final desse estudo cada um faça a sua escolha e faça aquilo que achar melhor para ser utilizado nas suas edições. Quando nós vamos iniciar um novo projeto, com novos clientes, uma banda, por exemplo, vamos, nesse primeiro contato, entrar na fase da pré-produção. E como sabemos, ali, nessa fase, é decidido tudo que o líder do grupo e o grupo pretende para a obra. E entre outros assuntos, um que causa muita dor de cabeça é sobre a atitude dos músicos que querem cada um ter o seu instrumento brilhando à frente dos outros. E nós, editores, na fase da edição criativa, usamos o artifício, que é o uso dos efeitos diversos com a finalidade de dar brilho a mais ao instrumento. E é muito comum, só que está iniciando no áudio, um arsenal de plugin de efeito e querer usá-los todos na mix, pensando que assim a mix vai ficar ali a mix mais linda do mundo. Não ocorre, como nós veremos daqui para frente, por causa de muitos efeitos, como cancelamento de fase e mascaramento. E hoje, o foco do assunto de hoje ajuda-nos a evitar a ter essa dor de cabeça. Eu peço que atente para as 3 últimas palavras que eu disse, que foi o quê? Coesa, transparente e brilhante, ou seja, os objetos da mix têm que ter brilho, mas de forma que eles fiquem coesos entre si, e é através desse processo alcançaremos a transparência da mix. E com o processo que eu vou hoje expor aqui nesse estudo, os senhores vão ver que é fácil conseguir isso nessa missão, porque a gente vai ter a oportunidade de desabilitar o processo do efeito sobre o instrumento para primeiro fazer uma verificação da qualidade do som que está saindo. Não adianta também você botar efeito sobre um som que está ruim. Isso, lógico, que eu estou falando quando se trata de efeito interno, na DAW. Mas mesmo o externo, procurar sempre, senhores, fazer uma prévia da gravação, ver primeiro sem efeito como está o som do instrumento, colocar o efeito e também fazer uma prévia para ver como agora está saindo o efeito fonte mais o efeito, se for externo, um pedal, por exemplo, numa guitarra. Mesma forma, verificar a qualidade do som fonte, assim como o efeito e a quantidade. Como já foi exposto aqui no canal, senhores, uma das coisas que nunca devemos esquecer é que o processo do efeito se passa em 2 possibilidades. Uma, quando o som é solo, o que nesse caso ele estará em primeiro plano. E o outro, quando o instrumento fica como uma base desse instrumento solo, o que nesse caso ele terá o seu brilho. Aí entra aquelas palavras, mas de forma coesa e transparente, sem causar o mascaramento entre as outras peças que compõem a mix, fazendo a base, principalmente não mascarando o instrumento solo. Então, a partir daqui, vamos entrar na parte prática do assunto, que é o uso correto dos efeitos dentro da mix. Senhores, quero lembrar que o processo ao qual eu vou demonstrar aqui, não importa a DAW ou estação de trabalho que os senhores possuem, não importa se é Pro Tools, Nuendo, Cubase, ou seja, pode ser a DAW de sua preferência, porque o processo e o mecanismo e a técnica usada será sempre a mesma. Então já estou aqui no meu caso com o sonar aberto. E a primeira providência, senhores, os senhores têm que saber, logicamente, antes de usar o efeito, ou mesmo com o uso já no caso de um efeito externo, qual as peças que são solo, no caso como cantor, um instrumento solo, que por natureza ele vai ter que ter um padrão de destaque, assuntos que vamos ver aqui mais à frente. Esse efeito já vai ter uma outra conotação. E os bases, a gente já definimos quem é quem, a gente olha na coisa e fala, tá, eu já sei quem é quem, definir.
o que nós vamos fazer a seguir? Então, no meu caso aqui, nessa música, o instrumento em destaque é um instrumento, não é nem um cantor, é essa flauta solo. Eu vou aqui tocar para que vocês possam ter uma ideia. Vou botar aqui diante. Beleza. Eu identifiquei que aqui é o instrumento solo. Eu falei, ele tem que ter destaque. Primeira providência, nesse caso, é usar o efeito dentro, preferência, da própria DAW. Porque, nesse caso, de um reverb, por exemplo, o reverb vai ficar diretamente proporcional àquilo que você pretende de destaque aquele instrumento, porque é justamente essa a finalidade, dar o destaque. Então, eu poderia aqui, no caso, eu vou colocar um reverb. Usarei um qualquer, está aqui, então eu não vou nem mexer em nada, vamos ver. Sem como. Então suponha que eu quero dar um destaque mais instrumento, botando ele de uma forma assim bem acústica. Isso aqui não é padrão de nada, isso aqui é apenas um exemplo. O que importa aqui é sobre como, aonde e como colocar os plugins de forma correta. Eu não estou aqui dizendo que é para botar o RAW na flauta aqui, ou se for um plate. Não, o que importa é o efeito. Então eu usei esse efeito. Como vocês podem ver, usei na própria track. Eu poderia também usar via send, dependendo da situação. Mas quando a coisa é solo, a gente prefere usar ali porque tem o efeito somente somado àquela peça. Ele só vai estar diretamente ali ligado à peça solo. Desde quando a gente via através de envios, não, esse mesmo efeito ele pode ser usado por outros instrumentos, como nós vamos ver agora. Então, no caso da peça solo, nós já falamos, uma coisa bem fácil. Mas no caso, senhores, das outras peças que compõem a mix, né, que é as peças bases, a coisa vai tomar um outro rumo. Eu quero lembrar de novo que o assunto que nós estamos falando aqui hoje tem relação apenas para aqueles que utilizam os efeitos através de plugins e não com os efeitos externos. O primeiro passo, senhores, é criar um envio, send. A razão disso, logicamente, porque é para que você possa ter o controle exato sobre o efeito pretendido. E, em um segundo lugar, nós vamos conseguir para o nosso PC, ou seja, poupar o processamento, porque aquele mesmo efeito você poderá usar em outra peça da mix, dando brilho ou diminuindo o brilho em certas partes. Então, eu vou aqui criar, vou pegar aqui, console, no caso da minha DAW, criar e para trás, e uma bus, ou envio, send. Nele eu vou colocar um efeito. E agora eu vou escolher um instrumento, por exemplo, esse violão, para colocar nele um efeito. Eu vou chegar aqui, vou falar que eu quero botar a bus G, que eu não botei efeito. Eu vou pôr um nome aqui para saber qual efeito que eu vou colocar. No caso, eu vou colocar aqui até um choro só, para teste. Vou colocar aqui dentro o efeito. Vou agora fechar aqui o plugin. E ele já está aqui nesse violão. Eu vou botar para tocar e vamos ver. Deixa eu aumentar, ó. Diminuir. Veja, senhores, como fica fácil o controle do efeito, ó. A primeira coisa que nós vimos que através do envio fica fácil o controle do efeito, seja ele qual for. E se os senhores prestarem atenção, nós vimos agora uma coisa importante, que a vantagem de usar, às vezes, um efeito via plugin é justamente que você pode, depois de ter gravado, mexer como quiser, adicionar ou diminuir todo o efeito com a finalidade de enriquecer o áudio, sem escurecer, sem mascarar as outras peças, porque os senhores têm controle. Ali eu posso botar mais, falar, não, esse efeito está mascarando demais, então você vem, diminui um pouco, e assim temos o controle. Essa é a primeira vantagem. Vamos passar agora para a segunda vantagem. E a segunda vantagem é a possibilidade de quê? Dos senhores pegar esse efeito que está tendo em cima desse som fonte e timbrá-lo de forma a dar um maior destaque, ou retirar
um destaque, por exemplo, de uma certa frequência que está causando um mascaramento com as outras peças da mix. E isso é muito simples, senhores. Então, aonde eu coloquei o efeito, nessa blusa aqui, que está esses choros, eu vou adicionar o quê? Um EQ. Ou colocar um EQ qualquer. Pronto, esse aqui. Coloco ele acima do efeito, logicamente, para que ele tenha efeito, que o processo seja primeiro. Posso simplesmente chegar aqui e falar, ó, quero aqui cortar aqui, quero dar um destaque nessa frequência, por exemplo, aqui. Vamos botar lá no violão e vamos ver o que está acontecendo. É o que? O 13. Vamos. Queria tirar um pouco daqui, ó. A possibilidade que os senhores têm brincar o efeito fora do efeito. Segunda vantagem. Vamos passar agora para a terceira, que temos muita coisa pela frente, então não vamos ficar parando ou nos atendo a coisas pequenas. Então, vamos lá. E a terceira vantagem é a possibilidade dos senhores assentar um grupo de instrumento que usa o mesmo efeito para que eles fiquem coesos entre si, adicionando o que, senhores? Um compressor. Como exemplo, que eu vou ver aqui se eu acho os back vocais. Então, aqui, vou jogar nesses dois back aqui o efeito. Está lá, que é o choros. Nesse e nesse, nos dois. Aqui estão os dois efeitos. Eu vou lá olhar onde entra a voz, esses dois back, eles entram aqui, para que a gente possa perceber. Vou até agora o console, vou lá em cima, retirar aquele equalizador, que não é mais necessidade dele. Agora é um outro efeito e vamos colocar aqui um compressor qualquer, que isso aqui não tem exemplo de nada, nós estamos falando como aplicar as técnicas em cima do efeito. Usar esse compressor aqui mesmo, que ele é free, que inclusive eu tenho que falar sobre ele, que já me pediram para falar sobre esse compressor, nós vamos ter um estudo só sobre ele. Vou aqui com uma compressão qualquer, vou até lá, estão aqui, solar as duas peças e vamos ouvir primeiro sem o efeito. Com o efeito. Novo. Sem o efeito. Com o efeito. Veja aqui, uma coisa vai tornando assim um rumo bom na edição, como uma coisa vai ficando fácil na edição. Então passar para outra vantagem. Não para por aí não, senhores. Deixar aqui e vamos lá. E a quarta vantagem, senhores, é de corrigir, por exemplo, um mascaramento que esteja ocorrendo entre dois instrumentos. Vou botar um exemplo bobo aqui, que isso não está valendo nada a pena. O exemplo equivale do efeito e do processo. Então vamos supor que essas duas violões aqui, que é um ritmo e outro base, estão se conflitando entre si. Eu vou botar aqui. Não está acontecendo isso, mas vamos supor que está. Eu vou tocar os dois e vamos ouvir. O solar. Muito bem, vou voltar para o console, senhores, e vou aqui adicionar o efeito, que eu tinha até esquecido, senão não tem serventia o exemplo. Toco de novo. Aí está conflitando, senhores. Vamos supor, o que eu faria? Colocaria num pequeno delay, até aqui, colocaria um delay, vou nem fazer marcação, do jeito que está eu vou deixar. E regularia o ponto dos dois, preste atenção. Vou pegar aqui o efeito, ó. Sem o efeito. Com o efeito. Veja, senhores, como enriqueceu mais, ó. Para que esse estudo, senhores, não fique muito extenso, eu vou parar por aqui e vou dizer uma coisa, como nós podemos, e nós vimos aqui, nós verificamos aqui nesse estudo, o uso da técnica de gravação, o senhor usar via plugin, tanto na gravação como na edição, tem uma série de vantagens, principalmente para aqueles que estão iniciando no ramo da produção, que não tem experiência em usar plugins externos na técnica de gravação, que depois que está gravado lá o efeito não adianta, já está lá. Existe técnica para tirar, mas são técnicas difíceis demais, é uma problemática danada.
Então pode se resolver isso fora. Então veja que essa técnica ajuda muito aqueles que estão iniciando e não têm experiência nas técnicas de gravação. Quero dizer, senhor, que existe um segmento contrário ao uso do efeito via plugins, mas esse não é o assunto de alvo, né? Que a gente estamos falando de polêmicas. Cada um tira suas próprias conclusões. Bom, senhores, eu digo que meus estudos aqui no canal, pela minha falta de tempo, eu não faço um roteiro prévio. Eu vou falando as coisas como é o meu dia a dia, né? As coisas como funcionam comigo. Mas eu creio que falei aqui as partes mais importantes que é utilizado nessa técnica. Peço de coração que esse estudo de hoje possa lhe ser útil, que a minha intenção é compartilhar a experiência com a finalidade de ajudar todos aqueles que estudam e querem entrar nesse mundo do áudio. Espero que possa entrar na cabeça de vocês isso e que possa servir. Mas os senhores testando, os senhores vão ver que realmente a eficácia, a coisa funciona. Eu agora devo somente terminar, deixar aqui todo o meu agradecimento. Então, como eu falei, termino aqui não podendo deixar de externar toda a minha sincera gratidão a todos vocês que têm me enviado seus incentivos através de e-mail. Todos vocês que vão aí embaixo, colocam o joinha, porque desta forma eu tenho conhecimento que estou no caminho certo dos estudos, que estou alcançando realmente aquilo que é pretendido. Todos vocês que compartilham os vídeos, que estão ajudando a outras pessoas a entrar para a nossa família. Eu desejo de coração que o bom Deus abençoe ricamente a cada membro dessa nossa família do áudio. E até o nosso próximo estudo, querendo Deus.